Deu errado aqui. Agora tem um delay aqui. Graça e paz, meus irmãos. Vocês tenham paciência aí com o pastor, dessas coisas que ele falou a meu respeito aí, sabe o que é? Ele olha para mim como se eu fosse o professor dele ainda. Eu não sou mais seu professor. Eu não vou corrigir sua prova. Não precisa ficar elogiando. Eu fico pensando o que os anjos pensam da gente, né? Quando apresenta um pregador assim, fala, dá uns elogios, o anjo fica olhando assim. E eu sei que a igreja tem um obreiro que é dedicado ao Senhor, ele realmente ama o Senhor. Eu fico feliz de estar de volta a essa igreja, já é a segunda vez que eu prego aos irmãos. E encontro os irmãos trabalhando. Jesus Cristo disse assim: bem-aventurado aquele servo que quando eu vier, quando o Senhor vier, o encontrar servindo. Amém? É isso aí. Então os irmãos estão servindo, graças a Deus por isso. Daqui a pouco eu vou comer aquela costelinha lá. Graças a Deus. A nossa igreja lá, a Igreja das Nações, lá no São Pedro, também estava em obra. Nós fomos ajudar a acertar o caminho que sobe para o monte, lá no São Pedro. Monte de oração. A gente estava lá cavucando, acertando os degraus, para ajudar as centenas, sei lá, milhares de irmãos que sobem ali toda semana para orar a Deus. E foi um momento muito feliz. Os homens cavucando e as mulheres fazendo comida. A gente vai lá domingo que vem de novo. E aí eu falei assim, ó, vamos mudar, as mulheres vão lá para o barranco e a gente vai cozinhar. Elas não concordaram com a ideia, não. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar força, como deu aos irmãos aí que trabalharam, não é? Eu não sei quais são suas expectativas hoje. As minhas são bem altas, em relação ao que Deus vai fazer neste lugar. Vamos entronizar o nome de Jesus aqui. Eu tenho certeza que Ele vai operar. Em abril do ano passado, pastor e irmãos, eu estava pregando na capital de Rondônia. Deu um branco agora. Não, capital de Rondônia. Não. Gente, esqueci o nome da cidade. Oi? Vocês também estão esquecendo, né? Todo mundo reprovado de geografia brasileira aí, né? Eu estava lá, na capital de Rondônia, pregando, e falei do poder de Deus, do poder do nome de Jesus, de operar maravilhas nos dias de hoje. E aí depois, ao final do culto, eu pedi que as pessoas viessem à frente para receber uma oração de bênção, e o poder de Deus desceria sobre elas. E a igreja era uma igreja cheia, assim, devia ter umas 400 pessoas, eu acho. Só 2 pessoas vieram à frente, 2 cadeirantes. Veio uma aqui e outra ali. Falei, eu vou orar por elas. Aí eu fui lá para a primeira e perguntei assim, o que você quer que Jesus lhe faça? Ela chorando falou assim, pastor, eu quero andar. Eu falei, então em nome de Jesus, levanta e anda. Eu a peguei pela mão, depois de orar por ela, peguei pela mão, e ela se levantou e começou a andar. E aí foi uma comoção na igreja. A fé das pessoas se despertou naquela hora, ouviu o que tinha acontecido, porque aquela mulher já não andava há 9 anos. Fazia 9 anos que ela estava presa a uma cadeira de rodas, porque havia sofrido um acidente, tinha sido atropelada. E aí então ela começou a andar e glorificava a Deus e cantava. E foi um rebuliço na igreja. O Espírito Santo desceu de um jeito ali, foi tomando as pessoas. O camarada que estava ali assim filmando, né? Depois eu assisti o vídeo, aí ficou congelada a imagem. Eu levantei com a mulher, a gente foi andando assim, ele não filmou. Ela andando, filmou só a cadeira vazia, né? É que ele ficou cheio do Espírito e caiu para trás. Tanto que ele sentiu a presença de Deus. Tem uma pessoa que deu um pulo, caiu na cadeira, arrebentou a cadeira e caiu no chão. E veio todo mundo para frente, para buscar a bênção do Senhor. O que será que é preciso acontecer aqui hoje, para a sua fé ser despertada? Será que Deus tem que fazer um milagre assim, para que você creia?
Jesus Cristo disse a Tomé: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu tenho orado, desde que o pastor me convidou para pregar, para que Deus desperte a fé no coração de vocês, para que vocês recebam essa palavra com verdadeira fé. Hebreus diz que a palavra foi pregada aos judeus que estavam lá no deserto, mas a palavra não foi de nenhuma utilidade a eles, porque não foi recebida com fé. Se a fé não estiver no seu coração, esta palavra será inútil, ela cairá num chão duro, as aves do céu virão e comerão a semente da palavra. Mas se o seu coração estiver aberto, se você estiver sensível ao que Deus quer trazer à igreja hoje, eu tenho certeza que essa noite vai ser especial na sua vida. Não é porque o pastor Max está aqui, mas é porque o Senhor Jesus está aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Diz assim, Êxodo 25, 8, está lá. Depois farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Eu quero que toda a igreja repita esse versículo comigo. Vamos ler, está aqui, ó. Agora é tudo tecnologia, né? Você sabe que eu estava procurando o contrabaixista? Falei, estou vendo lá um teclado, estou vendo um violão, estou vendo a bateria. Cadê o contrabaixista? Tudo tecnologia, né? Então, olha para cá. Eu sei que cada um tem uma tradução diferente. Aí vamos ler aqui, olha. NVI. Depois, vamos junto comigo. Depois farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Amém? Vou dizer uma coisa para vocês. Há anos atrás, um grupo de pessoas fundou esta igreja e deu a ela o nome Igreja Batista Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Jacó, quando esteve numa região perto de uma cidade chamada Luz, ele viu uma escada, numa noite, numa visão noturna, ele viu uma escada que subia para o céu, e os anjos desciam e subiam por ela. E quando ele acordou assustado, o próprio Deus estava ali. Quando ele acordou assustado, ele disse assim: certamente isso aqui é Betel, é casa de Deus. E esse versículo diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. É Deus dizendo a Moisés o que ele deveria comunicar ao povo de Israel, que estava ali junto ao Monte Sinai. O Monte Sinai, no momento em que Deus falou isso, estava fumegando. Havia a glória do Senhor presente naquele lugar. A tremenda glória de Deus que fazia o monte tremer. Havia som de buzinas, havia relâmpagos, raios, havia trovões. A gloriosa presença de Deus estava no monte. Mas Deus estava dizendo que o Monte Sinai não seria um monte sagrado para o povo de Israel, porque o povo de Israel construiria um tabernáculo, um santuário, e aí Deus estaria no meio do povo, está entendendo?
Deus estaria no meio do povo. O projeto de Deus era estar junto com o seu povo. Já era assim na antiga aliança, muito mais agora sobre a igreja na nova aliança. E é claro que quando Deus falou isso para Moisés, ele estava se referindo a um santuário físico, a um templo. Mais apropriadamente, o tabernáculo, uma tenda. Mas para nós, há algo novo nessa palavra santuário, porque nós vivemos numa nova aliança, e as bases dessa aliança são diferentes e são superiores às bases da antiga aliança. Por isso, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Ele diz assim, 1 Pedro 2, 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Perceberam a diferença aqui? Na antiga aliança havia uma casa material, um templo. E ali havia sacrifícios de animais, sacrifícios materiais. Mas agora nós, pessoas, somos construídos, estamos sendo edificados como uma casa espiritual. A igreja é uma casa espiritual, é um santuário, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, como estamos fazendo nessa noite. Então, tudo aquilo que eu vou ler na antiga aliança, nós vamos aplicar diretamente à igreja, sem estar alegorizando a Bíblia, tendo consciência de que as coisas mudaram depois que Jesus Cristo esteve no mundo. A presença de Jesus neste mundo fez tanta diferença que as coisas mudaram. Até a aliança de Deus com os homens mudou na sua maneira de ser. Nós temos uma aliança superior, nós temos um sangue derramado superior, um sacerdote superior, nós temos um templo superior. Tudo que há na nova aliança é superior à antiga aliança. Mas os princípios que regiam a antiga aliança são os mesmos. É por isso que eles foram salvos, assim como nós também somos salvos. Eles foram salvos nas bases da antiga aliança. E nós somos salvos em novas bases. Vamos voltar para o Antigo Testamento, portanto. Para você entender do que Deus está falando, abra aí em Salmos 106. Salmo 106, o versículo 19 e 20. Os versículos 19 e 20. Salmo 106, 19 e 20. Diz assim: em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Vamos nos reportar aquele momento da antiga aliança, quando foi celebrada a aliança de Deus com o povo de Israel, junto ao monte Sinai. A glória de Deus estava no monte, e Deus disse que ele estaria no meio do povo. E ele disse para Moisés: Moisés, sobe.
E Moisés subiu e ficou lá 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada, só na presença de Deus. E o povo lá de baixo olhou assim e falou assim: esse já era. Aquele fogo consumiu Moisés. Vamos fazer alguma coisa? E eles fizeram algo da cabeça deles. Fizeram um bezerro de ouro, igual eles conheciam lá no Egito. Lá no Egito, o boi Apis era adorado como um deus. Igual na Índia hoje, que as vacas são sagradas, não é? Lá o boi era sagrado também. E eles faziam imagens de bois, de bezerros. E aí então esse salmista fica admirado, ele fala assim: trocaram a glória deles, a glória de Deus que eles estavam vendo, pela imagem de um boi que come capim. Esse era o absurdo. E olha, irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Porque Deus quer uma coisa da igreja e a gente, pela nossa própria cabeça, faz outra. Volte àquela passagem que nós lemos de Êxodo. Êxodo capítulo 25. Versículo 8. Olha o que Deus tinha dito para eles fazerem. Farão o quê? Um santuário para mim. Ele mandou fazer um bezerro? Não. E olha o que mais ele disse no versículo 9, do mesmo capítulo. Ele disse assim: farão tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Ele disse: vocês vão fazer um tabernáculo para mim, vão fazer um santuário, e faço do jeitinho que eu mandar. Eles fizeram? Fizeram algo que não tinha nada a ver. Sabe, irmãos, lá no Egito havia templos suntuosos. Eu pessoalmente acredito que o êxodo aconteceu no tempo de Ramsés II, grande faraó do Egito do século 13º antes de Cristo. E esse homem fez cada templo suntuoso. E fez outras construções para honrar o nome dele também, para honrar os deuses, para honrar a ele. Só que quando Deus olha para o seu povo, Deus pede só uma tenda. Ele não pediu algo que as pessoas não podiam fazer. Ele disse: façam um tabernáculo. Aí eles deviam ter pensado assim: uma tenda a gente sabe fazer, a gente mora em tenda. Lá no deserto eles estavam todos morando em tenda. Ah, mas precisava de ouro, de prata, de pedras preciosas. Estava tudo lá com eles, sabe por quê? Porque quando eles saíram do Egito, Moisés disse para eles pedirem as coisas para o Egito. E os egípcios foram dando para eles, porque não via a hora daquele povo ir embora. Eles disseram assim: vamos morrer todos nós, deixa esse povo ir embora. Eles foram embora com seus rebanhos, e diz lá o texto de Êxodo, eles assim despojaram, saquearam o Egito. Então, meus irmãos, as pedras preciosas estavam lá no arraial, necessárias. O ouro e a prata necessário para aquilo que Deus estava mandando eles fazer, estava lá no arraial. Era só dar. Uma vez um pastor chegou para a igreja assim: meus irmãos, eu tenho uma notícia. Vocês devem ter percebido aí, uma parte do telhado caiu. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus já deu o dinheiro para consertar o telhado. Aí todo mundo aplaudiu, né? E o pastor completou: o dinheiro está no teu bolso. Deus já tinha dado.
já estava lá no arraial, tudo que eles precisavam para fazer. Mas em vez de fazer aquilo que Deus queria, eles fizeram o que estava na cabeça deles. Deus falou assim: eu não vou seguir mais eu não vou mais estar no meio desse povo. E surgiu um drama tremendo em Israel por causa disso. E Moisés intercedeu pelo povo e disse assim: Senhor, tem um apito aí, avisando a minha hora. Já passei da hora. Ainda não? Aí então, meus irmãos, Moisés clamou pelo povo e disse assim: Senhor Deus, como saberão que nós somos o teu povo e que somos diferentes de todos os outros povos, se o Senhor não estiver no nosso meio? Moisés sabia da completa necessidade de Deus estar no meio do povo. Deus disse assim para Moisés: leva o povo, eu vou dar a terra que eu prometi, mas eu não vou junto. Mas Moisés pediu: Senhor, se o Senhor não for junto conosco, se o Senhor não estiver no meio do teu povo, nós seremos iguais aos outros povos. Meus irmãos, o que nos diferencia de qualquer seita ou religião, o que nos diferencia de alguma associação, de um clube de pessoas, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É a presença sobrenatural de Deus em nós. É a glória de Deus sobre a sua igreja. Nós somos como um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Não é assim que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12? Que nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Só que um corpo sem um espírito é um defunto. Mas quando o Espírito está em nós, o apóstolo Paulo, quando fala que nós somos corpo, ele fala que a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. E ele nos liga uns aos outros. Assim como o meu espírito faz com que este corpo tenha vida e funcione. Assim também o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está sobre a igreja, que está dentro de nós, que está em cada um de nós, é Ele que garante a diferença da igreja em relação a qualquer outra instituição humana. Então, quando uma pessoa entrar por aquela porta, ela tem que perceber a presença de Deus aqui. Mesmo que ela não seja um cristão, ela tem que sentir algo assim, ela vai expressar com as palavras dela. Os irmãos sabem que nós temos um monte de oração lá no São Pedro, que eu já mencionei aqui. A igreja inteira de Teresópolis sobe lá para orar, né? E uma vez eu subi com um arquiteto ali, porque eu tinha planos de fazer alguma construção. E aí o arquiteto era espírita. Ele não era cristão, ele veio lá do Rio de Janeiro. Era professor de arquitetura de uma amiga nossa. Era minha ovelha. E aí ele subiu para ver o projeto que a gente ia fazer lá. E aí então, quando ele chegou lá em cima, ele falou: tem uma energia aqui, não é? Eu falei: tem uma energia sim. É a presença de Deus. Quando eu era pastor lá em Goiânia, mais de 25 anos atrás, eu era pastor lá, e de repente no meio da semana eu recebi um telefonema. A pessoa me disse assim: que hora tem culto hoje? Eu falei: 20 horas, era numa quarta-feira. E ele disse: eu estarei lá. Eu falei: você é evangélico? Ele falou: não, eu sou satanista. Eu falei: o que você vai fazer lá? Ele falou: eu vou porque o diabo me mandou.
Falei, então vá. Você vai conhecer o poder de Deus. E aí, um pouco antes do culto, eu na expectativa de encontrá-lo, né? Eu vi um homem de preto, todo vestido de preto, camisa preta, paletó preto, calça preta, chapéu preto, até a gravata era preta. Ele falou assim, eu sou aquele homem que ligou para você. Eu falei, já percebi. Eu falei, seja bem-vindo, em nome de Jesus, pode se sentar aí onde você quiser. Ele sentou lá no fundo. E nós cantamos. E naquela época, eu fazia uns sermões expositivos em salmos. Cada quarta-feira eu pregava num salmo diferente. E eu estava no Salmo 24 aquela semana. E eu preguei, levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, amém? Irmãos, quando eu falei isso, essas palavras se tornaram reais. As portas se abriram e o Rei da Glória entrou ali. A gente sentiu aquela presença de Deus. O homem começou a se mexer assim, daqui a pouco ele foi embora. Não aguentou ficar naquele ambiente, nunca mais me ligou, nunca mais apareceu. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu preferia que ele ficasse ali e caísse de joelhos diante da presença de Deus, mas não aconteceu. Tudo depende do que está no coração da pessoa. Eu não sei com que intenção ele foi lá, até imagino. Mas Deus é maior. Amém? Vocês já ouviram falar de Kathleen Kuhlman? Kathleen Kuhlman foi uma das grandes evangelistas, avivalistas do século XX. E um dos biógrafos dela disse que ela foi responsável, ela foi usada por Deus, é claro, foi usada por Deus para mais de 2 milhões de curas físicas. Todo tipo de cura que você pode imaginar. Paralíticos, cegos, mudos, cancerosos, etc. E essa mulher, ela não tinha nada assim de especial. Era uma pessoa extremamente simples, inculta inclusive. Mas quando ela abria a boca, o poder de Deus se manifestava. Eu cheguei a assistir alguns sermões dela, porque ela até a década de 70 ela ainda estava pregando. E tem alguns sermões delas filmados, Kathleen Kuhlman. E o grande temor dessa mulher era um só: ela perder a unção do Espírito Santo. Porque ela dizia assim, querido amigo Espírito Santo, era assim que ela se referia a ele, se dirigia a ele. Querido amigo Espírito Santo, sem ti eu não tenho nada para dar. E que ministério poderoso ela realizou. Meus irmãos, para essa casa, para esta igreja, ser um santuário, e estou falando das pessoas, tá? Dessa igreja aqui, não do templo, para esta igreja, ser Betel, casa de Deus, nós temos que ter esse temor no coração, de não fazer as coisas exclusivamente pelo nosso poder, pela nossa autoridade. Deus quer que a gente faça aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se nós obedecemos a sua direção, Ele vai encher a igreja com a sua glória. Enquanto o povo fez o bezerro de ouro, Deus não se manifestou. Que tipo de igreja os irmãos estão edificando? É aquilo que Deus está querendo? Ou é algo que está na sua tradição religiosa? É algo que está na sua cabeça? Você precisa parar
para ouvir Deus, dar a direção do que Ele quer. E pode ser que seja uma coisa bem doida. Um pastor lá nos Estados Unidos tem um filme chamado Movimento Jesus. Assista, é muito bom. Está na internet, Movimento Jesus. E conta a história desta igreja. Era um pastor extremamente tradicional, um culto bem, vamos dizer assim, careta. Ele era como eu, assim, sabe, caretão, igual eu. E aí Deus começou a dizer para ele, mostrar para ele, que ele ia alcançar, isso na década de 60, 70, que ele ia começar a alcançar os jovens drogados, aquela povo hippie. E começou um movimento naquela igreja, começou a entrar gente doida na igreja, gente que sentava no chão, gente com aquelas roupas que era roupa de hippie, cabelão. E começou ali algo completamente novo. Teve gente que foi embora da igreja por causa disso, não aceitava de jeito nenhum, mas Jesus estava aceitando aquelas pessoas. E algo poderoso aconteceu naquela igreja. A igreja, em pouco tempo, teve milhares de batismos. Foi algo assim tremendo que Deus fez ali. Pessoas que aquela igreja não estava enxergando, estavam prontas para serem colhidas. Mas a falta de visão da igreja impedia que o evangelho fosse levado a essas pessoas. Jesus Cristo disse para os discípulos: levantem os seus olhos e vejam que os campos já estão brancos para a ceifa. Os discípulos de Jesus entraram em Sicar, que era uma cidade samaritana, compraram pão e saíram e não pregaram para ninguém. Eles nem perceberam que aquela cidade estava pronta para receber o evangelho. Teve que a mulher samaritana ir lá e falar de Jesus, ela que tinha acabado de conhecer Jesus. Fez algo doido, pregou Jesus aos samaritanos e eles se converteram. Jesus ficou 3 dias naquela cidade e diz que muitos creram nele. O que Deus quer da igreja, não brinque com isso. Não crie seus ídolos de metal, não construa bezerros de ouro, não faça coisas que é igual o boi que come capim. Ah, pastor, seria bom se nossa igreja fizesse isso. A pergunta é: Deus lhe disse isso? Você tem certeza que é isso que Deus quer para a igreja? Ah, pastor, sempre foi assim. E é isso que Deus quer hoje para a igreja? É isso que Ele quer de cada um de vocês? Depois de um longo período, eles ficaram 1 ano junto ao Monte Sinai. Então eles construíram um tabernáculo. Teve que haver todo ali um despertamento espiritual, um avivamento, para resolver o problema ali do bezerro de ouro. Mas então, quando o povo já estava com o mesmo propósito, então eles construíram o tabernáculo. Abra sua Bíblia, a última passagem que nós vamos ler. Êxodo capítulo 40. Versículo 33 em diante. Êxodo 40, de 33 até o final, diz assim: finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou o trabalho. Esse trabalho aqui foi terminar o tabernáculo, fazer a tenda, do jeito que Deus tinha falado, cada peça no seu lugar, cada utensílio do seu jeito, conforme a planta que Deus tinha dado, conforme o modelo. Fizeram direitinho daquele jeito, e olha o que aconteceu. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro,
e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguiu entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa tenda do encontro foi uma barraquinha que Moisés montou fora do arraial para buscar a Deus, enquanto o povo não acordava para construir o tabernáculo. E Deus falava a Moisés lá, boca a boca. Mas aí então, a nuvem desceu sobre a tenda do encontro e a glória do Senhor sobre o tabernáculo. Foi só eles concluírem a obra de Deus, imediatamente Deus respondeu com glória. Se você não está vendo a glória de Deus na igreja, se os cultos não são marcados pelo sobrenatural, se a pregação não vem ungida, é porque tem algo errado com o propósito com que a igreja se reúne. Há algo errado com a direção que a igreja está tomando. Há um conflito entre ideias que impede a ação do Espírito Santo. Mas quando todo o povo abriu seu coração, e um deu prata, outro deu ouro, outro deu pedras preciosas, outro deu couro, outro fez linho lá, fez pano de linho, cada um, outro trouxe madeira de acácia. Quando todo mundo foi fazendo aquilo que Deus queria, e fizeram até mais do que Deus tinha pedido, que Moisés tem que falar assim, para, não traz mais nada, porque já está sobrando de material. E eles pararam então de trazer, e aí foram confeccionando, e montaram, armaram a tenda, o tabernáculo. Quando estava tudo armado, Deus manifestou a sua glória. Pode ser que vocês precisem orar mais. Pode ser que vocês precisem conversar mais, conversar melhor sobre o que Deus quer para a igreja. Pode ser que vários de vocês tenham que abrir mão da sua expectativa e com muito temor no coração, realmente perguntar a Deus o que o Senhor quer. E quando Deus mostrar, quando Deus falar, fazer sem medo. Ele vai dar algo para nós fazermos que somos capazes de fazer. Uma tenda. E quando a tenda estiver armada, Ele vai se manifestar com poder. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, visita esta igreja com poder. Que esta igreja seja tomada por um profundo temor do Senhor. Que ninguém aqui, nenhum sequer, meu Pai, tenha a ousadia de interferir nos teus planos para esta igreja. Mas que cada um, como um tijolinho, como uma pedra viva nesta edificação, possa se encaixar na tua vontade e ser usado por ti para uma grande obra, Pai. Betel, que aqui seja a casa de Deus. Foi o Senhor que colocou isso no coração dos fundadores desta igreja. Talvez eles não entendessem perfeitamente todo o significado desta palavra, mas havia algo neles que os conduziu nesta direção. Que seja assim, Senhor, que seja esta a casa de Deus, que as pessoas que vierem aqui encontrem Deus, sejam curadas, sejam transformadas, sejam salvas dos seus pecados, sejam libertas de todo o cativeiro de Satanás. Vem com teu poder, Senhor,
começa a mostrar para as pessoas a verdade, a realidade da tua presença. Assim como o Senhor deu uma demonstração no monte para o povo de Israel, dá um sinal a esta igreja, dá uma demonstração que é isso que o Senhor quer, fazer a tua glória brilhar neste lugar. De alguma forma, Senhor, desperta a fé de cada um, para que cada um aqui esteja disposto a andar no sobrenatural. Que a tua presença flua em cada reunião, Senhor. E cada irmão individualmente, onde estiver, seja uma chama viva da tua presença, Senhor. Dá autoridade, dá zelo, dá vigor, dá discernimento espiritual. Enche esta igreja com teu poder, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor, a palavra está com o irmão. Aleluia, amém? Eu vou chamar o Ministério do Louvor para a gente terminar a parte do louvor. Venham para cá. Vai ter cantina aí? Vai. Não, eu vou pedir, eu sei que os irmãos vão entender. A cantina hoje, eu não sei o que tem ali. Mas, Serginho, nós não vamos cobrar nada não. Vai ser 0,800. O que tiver ali, só acabou o milho, acabou a pipoca. Mas Deus tocou no meu coração para a gente fazer isso hoje à noite. Já de manhã já foi extraordinário. Mas eu queria te convidar para ficar em pé para a gente terminar com a adoração a Deus. E como o pastor falou, irmãos, é interessante que foi ontem, né? O irmão Demir está aqui, falamos desse texto, né? Que Moisés mandou parar, que não precisava mais, né? Conversamos sobre esse texto ontem. E eu queria que você pudesse, irmãos, tudo que para na vida vira um dinossauro. Você tiver uma empresa, você tem um negócio, se você não fizer lá uma reforma, ajeitar, melhorar, vai virar um dinossauro. Então na vida não tem estagnar, ou você está andando para frente ou está andando para trás. E a igreja de Jesus, ela tem que se atualizar, contextualizar sua mensagem, entender o grito da sociedade, a igreja do seu tempo. Pregamos o mesmo velho e bom evangelho da cruz de 2000 anos atrás, mas para as pessoas de hoje. Apaga a luz aí, por gentileza. Nós vamos cantar esse louvor mesmo, poderoso Deus. E uma coisa que o pastor falou que, irmãos, Deus é um Deus que quer andar no nosso meio, irmãos. Só que não pode ser do jeito da gente, tem que ser do jeito dele. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Nós temos que consertar nossos caminhos. A palavra de ordem para uma igreja é viver avivamento e arrependimento. É eu olhar para dentro de mim e dizer: Senhor, me ajuda a melhorar mais nisso. É você aí olhar para a sua vida e ver o que tem que melhorar. E a gente procurar amar a Deus, adorar a Deus. Buscar, aqui, irmãos, é um lugar de buscar a presença do Senhor, adorar a Deus, a nossa vida inteira, a tenda do encontro. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho aprendido na minha vida, já falei para os irmãos, eu já descobri, antes lá atrás falava assim: Zé Carlos, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu pensava num templo maior, muitas pessoas, conhecido. Não, irmãos, a minha grande obra é minha tenda do encontro com Deus. Aqui é minha missão. A minha grande obra está na presença dEle. Essa é minha grande obra. Isso aqui daqui a pouco, como o pastor Neil passou para mim, vou passar para outro. Mas o meu canto de oração, o meu lugar de encontro com Deus, ninguém vai arrancar, não. O meu lugar de encontro. Mas só que eu não, durante um tempo da minha vida, eu tinha uma religião da minha cabeça, uma religião que me ensinaram, que passavam para mim.
Mas só que houve um momento que eu ouvi a palavra de Deus, como foi pregado hoje aqui, e é o Evangelho da cruz. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele quer nos limpar, nos purificar, nos levar para o céu, Ele quer nos batizar com o seu Espírito Santo, a presença dEle na nossa vida. Agora, para isso, Ele pede uma coisa tão simples: me faça uma tenda. Mas o povo faz bezerro de ouro. Hoje o Senhor pede o arrependimento, a entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje o Senhor pede uma rendição, uma conversão de um vício, de uma prática, de uma desobediência. Irmãos, Deus quer que a gente prepare o altar, como Elias fez, para Ele mandar fogo. Eu creio que estamos vivendo um tempo de favor de Deus. Mas Deus tem muito mais para fazer. Deus quer sacudir esse lugar. Deus quer usar essa igreja para o louvor da glória dele. Deus quer usar a igreja das nações. Deus quer usar igrejas que se apegam a Ele, respeitam as suas tradições, mas não uma igreja que seja morta, uma igreja viva. Tem hora que a gente passa um pouco do horário. Tem gente que está preparando para o carnaval o ano todo, vão virar à noite, madrugada, e crente murmura porque o culto passa um pouquinho da hora. Enquanto isso acontecer, não vai ter avivamento. Enquanto isso acontecer, não vai haver fogo do céu. Mas quando a gente se quebrantar, ser humilde, dizer: o culto é dele, ele está no controle, ele está no controle, ele está no controle, ele está no controle. Então, meu amado irmão, vamos pedir para Deus que a gente possa viver, porque Ele quer pairar sobre a igreja. Sabe o que acontecia? De dia a nuvem guiava, a nuvem ia, ele ia, a nuvem parava, eles paravam. À noite, uma coluna de fogo. Irmãos, Deus quer aquecer, Deus quer trazer refrigério, Deus quer cuidar do seu povo. Agora, se o povo quer fazer bezerros de ouro, se o povo quer viver uma religião da sua cabeça, não vai dar certo. Então a palavra de ordem é rendição. A palavra de ordem é o que diz o Senhor. Toda vez que o povo estava seco, eles ficavam maravilhados quando Deus levantava alguém e dizia: assim diz o Senhor. Assim diz. O que diz a palavra de Deus? Deus não quer uma igreja de esquisitice. Mas pode ter certeza que eu aprendi uma coisa: o único que pode, entre aspas, bagunçar o culto é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na igreja do Senhor. Então, irmão, vamos se render. Hoje é uma noite de rendição. Hoje é uma noite que a palavra para a igreja é essa: não vamos fazer o que a gente pensa com a nossa cabeça, mas vamos fazer aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Jesus é o cabeça. Então, vamos parar de começar a querer criar caminhos dos nossos corações, coisa da nossa cabeça. Irmão, vamos viver a simplicidade do Evangelho. Como é que tem que ser? Namoro de crente. É namoro de crente. Como é que tem que ser marido e mulher crente? Marido e mulher crente é assim: eles lutam pelo casamento, eles lutam pela família, eles te perdoam. Como é que tem que ser? Vamos pedir a Deus: Senhor, queremos isso, queremos sentir a Tua glória na nossa vida. Amém, igreja? Amém? Então vamos cantar um pouco esse louvor, declarar que Ele é poderoso, Deus da nossa vida.